Graça e paz a você que está aí do outro lado da tela. Se você está vendo em casa, no seu smartphone, na sua televisão. Hoje a gente vai ministrar mais uma aula do Salmo 24. E o salmista ele consegue exprimir, ou melhor, expressar os seus sentimentos de uma forma especial, detalhada. E o que muitas vezes nós não conseguimos nem falar, nem expressar nas nossas escritas ou nas nossas falas. O salmista ele é detalhista em relação a isso. Eu fico muitas vezes anestesiado ou alegre como ele consegue passar para a gente o seu sentimento. E muitas vezes nós não conseguimos no nosso dia a dia expressar nosso sentimento. Mas antes de eu continuar, eu tenho que orar primeiro. Pai, te louvo e te agradeço, Deus, por mais um dia, mais pelo sopro de vida. Pai, me ajuda agora mais uma vez nessa aula que eu estou ministrando aqui, Senhor, Salmo 24. E Pai, me dê sabedoria, paciência e paz, para que eu possa passar o entendimento para o teu povo que está do outro lado. Por isso, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando inicialmente, o salmista ele consegue, de uma forma bem sutil e simples, passar para a gente o que ele está sentindo. Expressar o seu sentimento, as suas emoções. E o Salmo 24, ele faz de uma forma muito interessante. Isso é um salmo pequeno, de 10 versículos, mas ele consegue expressar isso. Eu vou ler para você o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? Ele responde: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E se a gente fizer uma comparação com o Salmo 15, se você puder ir lá abrir sobre um pouquinho antes, sobre o Salmo 15, ele faz quase, não é parecido, porque é um versículos a menos, mas ele é muito no contexto. Olha o que ele fala no Salmo 15. Se você puder voltar aí na sua Bíblia um pouquinho, você vai entender o que eu estou falando para você. Senhor, quem habitará no seu santo monte ou no seu tabernáculo? A resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então são muito parecidos, principalmente nas suas introduções. E o Salmo 24, quando ele diz: do Senhor é a terra e que tudo nela existe, e o mundo que neles os que nele vivem. Gente, é uma forma de se expressar diferente. Se a gente não tivesse a Bíblia, graças a Deus, o nosso Pai, ele permitiu que essas escrituras chegassem a gente para abrir nossa mente. E neste salmo, ele nos leva a observar as maravilhosas operações do Espírito na mente do salmista, permitindo que ele toque essa parte do salmo como uma canção. E se a gente analisar o Salmo 22 e o 23,
eles vêm nesse mesmo pensamento, né? Proferindo palavras majestosas e triunfantes. Podemos fazer o cantar todas as coisas quando o Senhor nos fortalecer. Então, quando você está firme na palavra do Senhor, firme nas promessas, a gente consegue, né, passar o entendimento para as pessoas. E esse hino, esse Salmo 24, ele foi escrito para ser cantado, de acordo com os teólogos, né, quando a Arca da Aliança foi levada à casa de Obed-Edom, de acordo com 2 Samuel 6,15, se você quiser abrir e voltar lá na história. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, que é a alegria, e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. E aí continua dizendo sobre a ida da arca, né? Então esse salmo, ele, pelos teólogos, ele foi colocado na mesma época em quando a arca foi para a casa de Obed-Edom. E esse salmo está dividido em 3 partes, principalmente. Primeiro, glorifica a Deus, glorifica o Deus verdadeiro e canta seu domínio universal. Segundo, descreve o verdadeiro Israel que é capaz de comungar com ele. E terceiro, retrata a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu os portões do céu para a entrada dos seus eleitos. Então, vou repetir, o Salmo está dividido em 3 partes importantes. Primeiro, glorifica a Deus, né, e canta o domínio de Deus, seu domínio universal. Segundo, descreve o verdadeiro Israel, que é capaz de comungar com ele. E o terceiro, retrata a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu os portões do céu para a entrada. Então, primeiro que a gente tem que analisar no Salmo, né, todo texto tem um contexto para que a gente possa entender. Então, quando a alegria do salmista, quando a arca voltou para o povo de Deus, era tamanha. Se você analisar, ó, Salmo 24, versículo 1 e versículo 2. O que diz o Salmo 24? No versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Então, você vê a declaração do salmista: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Então, eu e você, tudo que está à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso derredor, pertence ao Senhor. A gente não tem como fugir disso. A minha vida pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então eu tenho que entender que tudo está voltado para o Senhor. E aí, então se tudo pertence ao Senhor, pertence ao cristão também, em segundo modo, porque nós somos filhos de Deus. Só que a nossa percepção das coisas, né, quando Deus, o salmista fala que tudo é dele, muitos de nós não temos entendimento. Mas você pode falar: mas pastor, tudo é do Senhor, então eu posso pegar qualquer carro? Não, é diferente. Deus permitiu que o homem vivesse e deu condições do homem crescer e prosperar. Tá? Então, e continuando, voltando aqui para o Salmo versículo 1 e 2, diz o seguinte: o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou os mares, estabeleceu ele sobre os mares e firmou sobre as águas. Então, se a gente analisar, você está na sua casa e de seu pai, que ao mesmo tempo, né, a casa que é sua, a casa é do Senhor, do nosso Deus. Então, a gente entra fica algumas vezes não entendendo, mas eu quero que você entenda o seguinte. Voltando ao versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Então tudo pertence ao Senhor. Tudo. Não tem como eu, depois dessa afirmação, não adianta eu dizer para você que não é do Senhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você vai falar isso para alguma pessoa que não tem Cristo na sua vida, ela não vai entender. Eu quero que você entenda que
tudo o que nós declaramos é para quem acredita na palavra de Deus. Tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Então não adianta você falar para que tudo é Deus. As pessoas podem te questionar, mas Deus tira a vida, mas é tudo do Senhor. Ele faz do jeito que lhe apraz, do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu e você queremos. Tá? Então, voltando aqui ao versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, 1:2, pois Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Então tudo que existe foi Deus que construiu. Se a gente olhar em Gênesis, no início dos tempos, cada dia ele criava algo, né? Até que criou o homem, criou eu e você. Então tudo, a terra, tudo que há, tudo é do Senhor, tudo é dele. Por isso que a gente tem, eu aprendi sempre a pedir ajuda para Deus no que eu quero sobre a minha vida. Por quê? Porque se tudo é dele, eu tenho que pedir autorização para ele. Senão, se torna difícil eu dizer que sou cristão e ultrapassar o meu limite do Senhor. Vou dar um exemplo para você. Você está querendo comprar um bem, mas esse bem não agrada a Deus porque não vai fazer bem para você. Então, tem que colocar para o Senhor para saber se é saudável para vocês. Tá bom? Agora vamos para Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Olha só a pergunta que o salmista faz. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem poderá entrar no monte do Senhor? Gente, a gente fala assim, qualquer um. Não, se você falar para um leigo que não conhece a Bíblia, ou falar para um cristão que não tem entendimento da palavra, ele fala, eu posso subir. Mas olha o que o salmista responde, né? Ele diz o seguinte, aquele que tem as mãos limpas, quer dizer, e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Então, para a gente subir, né, entrar no monte do Senhor, nós temos que entender que eu tenho que estar com as mãos limpas, coração puro. O que significa mãos limpas? Não ter cometido pecados, matado ninguém, né? E coração puro, porque tem inúmeras pessoas aonde você vive, aonde você anda, que tem um coração muito pecaminoso, tem pessoas muito armadas. Se a gente analisar, a gente vivemos no Brasil agora, e tem gente que ainda vive a eleição de 2018, que as pessoas estão muito armadas, discutindo, como a Bíblia fala, até conversa tola, que não tem necessidade. Então a minha função e a tua é orar por todos os homens, como fala Romanos 13, 1 Coríntios, e Romanos 13 e 1 Timóteo capítulo 2. Então, versículo 1, a gente tem que entender o seguinte, para mim entrar no monte do Senhor, a resposta que o próprio texto diz é o seguinte, coração puro e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. É interessante, né? Como a gente olha assim, e o próprio salmista, ele já te dá uma orientação. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela veio para nos colocar o caminho certo, colocar a direção certa, né? E o homem que irá para o céu é o homem limpo, o homem que foi lavado dos seus pecados no sangue do Cordeiro. E ele está limpo, exatamente onde ele provavelmente estava sujo. Ele tem mãos limpas. A graça permitiu-lhe tocar as coisas do mundo sem receber uma mancha delas, e tocar as coisas sagradas sem contaminá-las. Então, quando a gente entrega a nossa vida do Senhor, todo o nosso passado, né, a velha criatura jogou fora. A gente é nova criatura. Então eu e você temos que lutar constantemente para a gente não pecar. Eu não posso pecar. Eu tenho que ficar ligado no Senhor. Ah, mas pastor, isso é fácil? Não é fácil. Para qualquer um que conhece a Deus, conhece as leis, conhece os mandamentos, conhece Jesus, a gente tem que ficar ligado no Senhor constantemente. A palavra de Deus fala, vigiai e orai. Ela não fala para orar primeiro, ela fala para vigiar. Por quê? Para a gente não cair em tentação. Gálatas 5 fala sobre fruto do Espírito e obra da carne. Então a gente tem que estar sempre ligado na palavra do Senhor, né? E continuando, no versículo, a expressão mãos limpas, no versículo 4, falando de mãos limpas, refere-se à sua vida exterior.
mas ele também é limpo por dentro, pois ele tem um coração puro. Se um homem estivesse limpo quanto às suas ações, mas não limpo quanto aos seus motivos, não estaria apto a entrar no céu. Mas o homem descrito aqui é um homem verdadeiro. O que é um coração limpo? É você ter uma vida diferente quando você aceita Jesus. Apesar que você pode falar assim, não, pastor, tem muitos cristãos que fazem, aprontam, mentem, pecam, traem. Sim. Eu digo para você que em toda coletividade, tem todos os tipos de pessoas. Entendeu? Toda coletividade. Na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, nas famílias, tem todo tipo de pessoa. Então, quando a gente fala de porque você tomar banho, você se limpa fisicamente. Escovar dente, lavar cabelo, você se limpa fisicamente. Mas isso não quer dizer que você está perdoado ou estão perdoados os seus pecados pelos seus erros. Então, quanto às nossas ações, elas só vão ser limpas quando você pedir perdão, aceitar Jesus e pedir perdão ao Senhor pelos seus erros. Porque muitos acham, né, eu já sei disso, que algumas religiões espíritas, né, afrodescendentes, que eles fazem um trabalho, né, que joga pipoca na pessoa e etc. Acho que está limpo pelos seus erros. Mas a gente só vai conseguir coração limpo e as mãos, né, como o texto fala, mãos limpas e o coração puro, quando a gente se afasta do pecado. Como o texto fala no versículo 4. Nem aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. É esse que vai poder ir no monte do Senhor. E eu e você vamos poder estar lá. Amém? Continuando, né? E ele não seguiu a vaidade, nem mentiu, mas seguia a verdade e falou a verdade. Ele é o homem a quem Deus abençoará. Mas ele não tem justiça própria. Então, lemos que ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. Então, ele precisa ser salvo. Ele precisa de uma justiça melhor que a dele. Isso Deus lhe daria. O que o versículo 5 está dizendo? Ele receberá bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, quem vai fazer justiça? Que Isaías fala que a nossa justiça é igual a trapo de imundícia, não vale nada. Por isso que quem vai fazer a minha justiça e a sua é Deus. Entendeu? Não adianta nada a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta. Porque a nossa justiça é errada e equivocada. Quem pode fazer a justiça sobre a tua vida é Deus. E outra coisa, muito interessante. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa que você acha injusto, ore a Deus, que Ele vai dar direção para você. Fale com o Senhor. Tudo, coloque tudo para o Senhor, porque Ele é a tua justiça, socorro bem presente nas tribulações. Continuando, porque o tempo passa, e nós temos aqui 30 minutos para tentar falar com você. Salmo 24, versículo 6 diz o seguinte, né? São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Isso é uma coisa maravilhosa, que Jesus Cristo tome o nome do seu povo, mas Ele o faz. Ele deu à igreja seu próprio nome. Naquela passagem notável em Jeremias 33,16, diz o seguinte, este é o nome com o qual ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. E agora, para completar a união, ele toma o nome dela como o seu. E Cristo é aqui chamado Jacó. São aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Que ele está se referindo ao Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, meu Deus e o teu Deus. Ele, quem busca a tua face, quem busca a face do Senhor, certamente vai ter a própria justiça do Senhor, né? Como ele diz nesse versículo 6, são sim aqueles que o buscam e que buscam a tua face. Então eu e você temos que buscar a face do Senhor. Eu e você temos que estar sempre em oração, o que eu digo que é o tripé: oração, palavra e jejum. É o tripé do cristão, para te buscar a face do Senhor. E continuando, né? O verso 7. O verso 7 diz o seguinte: abram-se, ó portais,
Do 7 ao 10. Isso. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Se a gente analisar, né, o versículo 7 ao 10, ele diz: levantai a cabeça, ó portões. Quer dizer, abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Amados, se a gente analisar e analisar esse texto, esse versículo, abram-se, ó portais, para que o Rei da Glória entre. Gente, por que ele diz isso? Porque o caminho é do Senhor, a plenitude é do Senhor, tudo é do Senhor. Então ele tem que ter livre acesso, e a gente tem que abrir a porta do nosso coração para ele. Nós temos que abrir a porta da nossa vida. Tem coisas que não está aqui escrito, mas o Espírito Santo está me lembrando alguma coisa aqui, que nem está no meu texto. Se você está escutando isso, comece a colocar as coisas que estão mais ocultas. Abra o seu coração, abra a sua vida para o Senhor. Deus quer escutar a tua voz para fazer o que Ele tem prometido para você. Deus quer escutar a tua voz. Você tem que colocar para Deus as suas maiores tristezas, as suas chateações, as suas frustrações. Você não pode permitir que certos fatos que ocorreram com você no passado, certos problemas que você teve, tudo atrapalhe o teu caminhar com Deus. E, consequentemente, o que você está chateado pode atrapalhar com o seu irmão, com o seu parente. Então, quando ele fala aqui, abram-se, ó portais, abram-se as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Tem coisas de nosso coração que estão fechadas e guardadas. Abra para o Senhor. Não permita que sentimentos atrapalhem a ligação com Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Eu estou falando isso para você, mas eu não anotei nada disso aqui, nem tampouco isso está aqui. Porque Cristo quer fazer morada na tua casa. Cristo quer fazer morada no teu coração. Cristo quer mudar a tua história. Cristo quer restaurar a tua vida. Quer restituir o que foi perdido. Mas você tem que abrir o seu coração para o Senhor. O salmista, já no versículo 1, voltando aqui, diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Você faz parte desse planeta, você faz parte de uma família, você faz parte de um grupo de pessoas. Você vai falar: pastor, eu não tenho família, mas tem a família do Senhor que vai querer te abraçar e fazer com que você ajude com ela. Então eu quero dizer para você mais uma vez: abra o seu coração para o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, não deixe que o cotidiano, os problemas passados fiquem ruminando na tua mente, né? Porque uma cicatriz, a gente só vai lembrar dela uma vez ou outra. Qualquer cirurgia que você faça gera uma cicatriz. E de repente, essa cicatriz você não está esquecendo disso que aconteceu com você. Então eu digo para você: abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. E continuando aqui, voltando ao 7 ao 10, o texto fala: levantai a cabeça, ó portões, e levantareis portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso em batalha. Levantai as vossas portas, ó portões, e até as elevou portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, amados, agora, se Cristo é nosso pastor aqui na nossa terra, Ele nos faz deitar nos pastos verdes de sua graça. Ele também será nosso pastor nos pastos celestiais. E além daqui, lá também Ele será nosso pastor. Lá em cima, nos cumes da glória, onde o Cordeiro que está no meio do trono nos alimentará e nos conduzirá às fontes vivas de águas. E teremos prazer para sempre seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá.
Então, amado de Cristo, eu tenho que acelerar um pouquinho, porque já tem um tempinho já essa aula, e nossa aula não pode ser longa, mas eu quero dizer para você que esse salmo, como do 15 que eu já falei para vocês, né, ele afirma categoricamente que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. A terra é do Senhor. Os seus parentes são do Senhor. Você é do Senhor. A tua família é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio para nos levar para ficar junto com ele. É esse amor que Deus tem por mim e por você. Como é que um Deus se preocupa tanto com o povo pecador e muitas vezes se afasta da presença dele? É esse Deus que está aqui, é esse Deus que está me orientando a dizer isso para você, é esse Deus que me dá sempre a sabedoria e dê sabedoria para você. Porque o texto, repetindo, olha o que o versículo 10 diz: quem é esse Rei da Glória? E ele responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É ele que não perde uma batalha. Ele pode perder. Você acha que você foi derrotado, mas digo para você o seguinte: a glória do Senhor, tudo é do Senhor. E eu quero que você entenda que esse salmo ele está dividido em 3 partes, né? Glorifica o verdadeiro Deus e canta, né, e declara o seu domínio universal. A segunda parte descreve o verdadeiro Israel, aquele que pode ter comunhão com ele. E a terceira parte retrata a subida do verdadeiro Redentor, que abriu as portas dos céus para a entrada de seus eleitos. Então, eu quero dizer para você, abra o seu coração para o Senhor. Você é filho dele, você tem direitos, privilégios, mas também tem deveres. Por isso eu peço a você, quando você refletir sobre esse salmo, entenda o seguinte: você, eu, a sua família, o seu trabalho, tudo que compõe a sua rotina e as pessoas que você não conhece pertencem ao Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, como o versículo 10 fala. Entendam. E para você chegar lá, só estou lembrando, quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Querido de Cristo, receba esse estudo para você, esse estudo do Salmo 24. Abra seu coração para o Senhor, para que Ele possa entrar na sua vida e fazer a morada. Amém? Eu vou pedir a você que depois compartilhe, dê o seu like, para a gente poder aumentar o número de participantes nas nossas lives, tá bom, amados? Vou orar e agradecer a Deus pela minha e pela tua vida. Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por essa palavra, por essa aula, pedindo a Deus que o Senhor venha dar sempre, Pai, sabedoria ao povo de Deus. Que as pessoas possam entender que para ir estar no seu santo monte, estar perto de Ti, só com coração puro e mãos limpas, Senhor. Que o Teu povo abra seus corações para poder o Senhor entrar e fazer morada. E, Pai, pedindo a Ti, que o Senhor venha sempre dar sabedoria ao Teu povo. Por isso, Pai, quero Te agradecer por tudo, Pai. E por todos que vão ouvir, e as pessoas representadas por quem está ouvindo, Pai, para que cada dia a gente possa estar mais perto de Ti. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, fica na paz de Cristo, tá? E até a próxima aula. Mas não deixe de dar o seu like aí, tá bom, querido? Fique com Deus.